todos muito bem-vindos a mais um New Coffee. Para você que não me conhece, eu sou Nil Antunes, sou escritor, sou palestrante, sou mentor de desenvolvimento pessoal. E sim, esta é uma live de desenvolvimento pessoal e o tema dessa live é governo da própria vida. Isso mesmo, nós vamos falar hoje sobre governar a própria vida, sobre empoderamento pessoal e também sobre tomada de decisões. Então sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia dessa série de 5 lives dessa semana de crescimento pessoal. Então nós estamos aqui todos os dias de segunda a sexta-feira trazendo um conteúdo muito top para você, para que você possa crescer, para que você possa desenvolver. E nós vamos trabalhar esses processos hoje falando sobre o governo da própria vida. Então já chega nessa live, já deixa o seu comentário aí de onde você está assistindo, que dia, que horas, né? Porque às vezes ela pode estar salva aí no Instagram ou em outra plataforma. Já vai deixando seu comentário, que isso faz muita diferença. Bom dia aí pro Neison, seja bem-vindo. Prepara o seu papel, prepara a sua caneta, prepara o seu café. Vem tomar um café comigo porque a gente vai trocar uma ideia aqui sobre crescimento e sobre desenvolvimento. Deixa eu compartilhar aqui com os meus contatos, com algumas pessoas que já estão aqui prontas, né? Quem tiver online, estou mandando aqui para alguns contatos. Por quê? Porque algumas pessoas ficam esperando a gente avisar, né? Então a gente avisa e aí a gente volta com tudo para cá. Bora lá então? Bora começar mais uma live? Bora começar mais um dia? Bora ser produtivo então? Bora para cima! Tem muita coisa para acontecer no dia de hoje. Chegando para mais um dia, vamos falar sobre governo da própria vida, isso mesmo, empoderamento pessoal e tomada de decisões. Café preparado? Bora tomar um café junto então? Bora tomar um café e falar sobre crescimento, sobre desenvolvimento? Olha só, hoje nós vamos mergulhar aí no empoderamento pessoal e também na arte de tomar decisões conscientes. Por quê? Nós estamos falando de crescimento pessoal. O crescimento pessoal envolve vários fatores, dentre eles, lá na Polônia já é a hora do almoço, né? Dentre eles, essa questão da tomada de decisão. A tomada de decisão é importante na nossa vida, né? Tudo que nós precisamos, né? Para tudo que nós vamos fazer, nós precisamos ter tomadas de decisões e tomadas de decisões conscientes. Mas para que a gente possa chegar a esse ponto, chegar a esse nível de empoderamento pessoal e tomadas de decisões, nós precisamos passar por esse processo de governar a própria vida e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então prepare-se aí para descobrir como assumir o controle da sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque eu trabalho com desenvolvimento pessoal, eu mentoro várias pessoas e eu vejo que a maioria das pessoas não estão fazendo isso. Fazendo o que, Nil? Assumindo o controle da própria vida. Aliás, muitas pessoas estão deixando a vida levar elas. Sabe aquela música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, a Vida Leva Eu? Muitas pessoas têm levado ao pé da letra essa música. Tá deixando as coisas acontecerem. Se é para ser assim, que seja assim. Deixa as coisas acontecerem conforme tem que acontecer. E não é assim que as coisas funcionam. Quando você mergulha nesse mundo do desenvolvimento pessoal, você entende que você tem algumas responsabilidades. Que algumas coisas só vão acontecer a partir do momento que você assume o controle da sua vida. Que você decide fazer acontecer. E eu preciso tomar algumas decisões, né? Eu preciso ter algumas tomadas de decisões conscientes, eu preciso ter esse empoderamento pessoal, eu preciso entender que muitas coisas dependem única e exclusivamente do meu resultado, do meu esforço, da minha atitude em cima daquilo que eu quero. Bom dia para minha esposa Jéssica. Eu tenho que fazer acontecer, porque se o resultado depende de mim, depende do meu movimento, depende de como eu me posiciono, depende do meu esforço, depende da minha dedicação. E não existe como você ter resultado sem que você tenha um esforço. Se alguém falou para você, olha, você vai conseguir tudo fácil, você vai conseguir as coisas simples, mentiu para você, porque as coisas não são fáceis.
não são fáceis, não acontecem de uma hora para outra. Não acontece sem o esforço, não acontece sem dedicação, sem que você tenha uma entrega em cima daquilo. Então, o crescimento pessoal depende disso. Governar a própria vida é assumir a responsabilidade, é assumir o controle da própria vida. É criar limites saudáveis e se tornar o autor da própria narrativa. Então hoje nós vamos explorar algumas maneiras de fortalecer a sua autodisciplina e como cada decisão que você toma pode mudar o seu destino. Tudo isso a gente vai falar nos pontos aqui. Eu vou te entregar oito chaves, oito maneiras aqui de como você governar a sua própria vida, tá? E eu tenho certeza que vai ser muito interessante para você. Então vamos mergulhar nessa jornada do governo da própria vida com 8 lições importantes. Mas antes disso eu quero te trazer algumas uma curiosidade aí sobre essa questão do governo da própria vida. Esse termo governo da própria vida remota aos filósofos gregos antigos, como Sócrates e Aristóteles. Isso nós estamos falando de cerca de 2.400, 2.500 anos atrás. Esse conceito de governar a própria vida já era discutido naquela época, com esses grandes filósofos, com os pais, os primórdios da filosofia, porque já havia uma preocupação sobre assumir a responsabilidade, sobre assumir o controle da própria vida. Eles enfatizaram a importância do autoconhecimento e da tomada de decisões conscientes para alcançar a excelência nas realizações. Eu dou aula num curso de teologia e ontem a gente estava falando justamente sobre esses períodos pré-socráticos, socrático e pós-socrático. Nós estávamos falando justamente sobre isso. E Sócrates já falava sobre a questão de governar a própria vida, de você assumir a sua responsabilidade e assumir o seu papel diante da sociedade. Então não é um assunto que começou agora. Governar a própria vida não é um assunto moderno. Era um assunto que já era discutido há muito tempo e as pessoas já tinham essa consciência de quanto era importante você assumir essa responsabilidade. Porque cada um é responsável pelos seus resultados. Cada um é responsável pela vida que está vivendo. Cada um de nós. Se você não chegou aos seus objetivos, se você não alcançou tudo que você gostaria, é porque simplesmente você está deixando a vida te levar. E está na hora de você tomar algumas atitudes, tomar algumas decisões conscientes para que possam levar você a ter o resultado que você gostaria de ter. A ter o corpo, de repente, que você gostaria de ter, a situação financeira que você gostaria de ter, a levar a vida que você gostaria de ter. Por quê? Precisa assumir a responsabilidade e assumir o governo. Então a gente vai falar sobre isso e eu vou te entregar hoje 8 lições que vão ajudar você nesse processo de crescimento pessoal. Aliás, essa semana é uma semana muito importante porque nós vamos trazer assuntos relacionados a isso, tá? Sobre esse crescimento pessoal que você precisa para a sua vida. A primeira coisa, a primeira lição que nós precisamos aprender para governar a nossa própria vida é assumir a responsabilidade pessoal. A primeira coisa, e uma das mais importantes, é assumir a responsabilidade pessoal. O empoderamento começa com a conscientização de que você é o protagonista da própria vida. O porquê que as pessoas ficam deixando a vida levar elas? O porquê que as pessoas ficam deixando as coisas acontecerem naturalmente? Porque certamente elas não têm um propósito. Certamente elas não sabem onde elas querem chegar. Certamente elas não têm um objetivo maior, elas não são motivadas por um sonho. Elas não entenderam ainda o significado da vida, ou elas não entenderam ainda quem elas são. Porque quando eu sei quem eu sou, eu sei a minha identidade, eu descubro para onde eu vou, ou seja, eu descubro o meu propósito. Quando eu descubro o meu propósito, eu assumo a responsabilidade e eu começo a fazer as coisas acontecerem para aquilo que eu quero. Eu começo a caminhar na direção dos meus objetivos, naquilo que eu estabeleci como metas, naquilo que eu estabeleci como objetivo a ser alcançado. Então eu cumpro essas metas, cumprindo essas metas eu me aproximo
do meu objetivo, eu me aproximo do meu sonho. E todas as vezes que eu consigo alcançar o meu objetivo, eu começo a estabelecer novos objetivos. Quando eu estabeleço novos objetivos, eu tenho que criar novas metas para alcançar os meus novos objetivos. É assim que a vida funciona. É assim que significa governar a própria vida. É saber o que você quer para você. É saber onde você quer estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, 5 anos, daqui 2 anos, daqui 1 ano, daqui 6 meses. É saber o que você está fazendo da própria vida. É saber se você está no caminho certo ou não, ou se você está fazendo coisas que não são significantes para você, coisas que não são importantes para você. Assumir o governo da própria vida inclui fazer as coisas que você gosta, inclui fazer as coisas que ardem no seu coração, as coisas que sejam prazerosas para você. Governar a própria vida significa estar perto das pessoas que você ama. Governar a própria vida significa que você está desenvolvendo as atividades que você gostaria de desenvolver, fazer as coisas que te trazem alegria, que te trazem prazer e que também te trazem uma remuneração em cima disso. Mas se você não tivesse sendo remunerado, você teria prazer em acordar todos os dias e fazer acontecer. É cumprir propósito. Governar a própria vida significa que você está se esforçando o suficiente ou próximo possível do suficiente para gerar o resultado que você gostaria. Então eu preciso assumir uma responsabilidade pessoal que eu sou o protagonista da minha própria vida. Que se eu não fizer acontecer, as coisas não vão acontecer. E aí entra uma relação espiritual. Eu vejo muitas pessoas esperando um milagre, esperando providências divinas, esperando coisas naturais acontecerem, mas elas não pagam preço. E o próprio significado de oração diz que é a certeza, a fé, né? É a certeza daquilo que você não vê, mas você acredita que vai acontecer. Mas a oração é você orar, é você falar com Deus, mas você ter atitude, você ter ação. Então muitas pessoas ficam orando, esperando o milagre acontecer, mas não têm uma atitude. Ou seja, não assume o governo da própria vida, não assume que é a protagonista da própria vida e que precisa fazer algumas coisas. Porque o natural é responsabilidade minha, o natural é responsabilidade sua, o natural é responsabilidade nossa. Deus vai interferir quando precisar de algo sobrenatural, onde você não consegue alcançar, onde eu não consigo alcançar, onde as nossas próprias forças não conseguem alcançar. Aí eu tiro o meu protagonismo do lado e eu peço uma intervenção divina. Aí entra a relação de fé. Mas enquanto houver a necessidade do protagonismo, você tem que assumir esse protagonismo. Você tem que assumir essa responsabilidade pelos seus resultados. E muitas pessoas nos dias modernos ficam transferindo a responsabilidade. Ficam transferindo a responsabilidade para o pai, ficam transferindo a responsabilidade para a mãe, para os irmãos, para as pessoas, para o governo. Ficam arrumando culpados pela situação que ela está vivendo. Mas quando eu entendo que o resultado depende de mim e que eu preciso fazer acontecer, que eu preciso muitas vezes acordar cedo, que eu preciso muitas vezes estudar, que eu preciso investir em conhecimento, que eu preciso investir em outras coisas que vão me trazer retorno, porque investimento traz retorno, todo tipo de investimento traz retorno, eu começo a assumir algumas responsabilidades e entender que eu estou fazendo algumas coisas erradas e esses erros estão me custando caro porque eu não estou tendo controle das coisas que estão acontecendo à minha volta. E aí eu começo a entrar em decadência. A minha vida não toma o rumo necessário porque eu fiz escolhas que me levaram a ter resultados ruins. E isso significa ser protagonista da sua vida. Sejam elas as escolhas boas ou ruins, significa que você está assumindo o protagonismo na sua vida. E muitas vezes um protagonismo ruim, um protagonismo que está levando você a ter resultados que você não gostaria. E o que eu preciso fazer nisso tudo? Eu preciso ter uma tomada de consciência. Eu preciso entender quais são os passos que eu estou dando e onde eu gostaria de estar e como eu vou ajustar esses passos para o resultado que eu gostaria. Nil, é fácil fazer isso? É simples fazer isso? Não é fácil e também não é simples. Mas eu posso dizer para você também que não é complexo. Que depende de uma tomada de consciência sua, de você entender que você é o protagonista da sua própria vida e que algumas responsabilidades precisam ser assumidas.
Aliás, você é o adulto da história, né? Tem uma frase muito comum que diz que criança faz o que gosta e adulto faz o que é preciso. Chega um momento na vida que você precisa fazer aquilo que é preciso. Chega um momento na vida que você precisa parar de transferir a responsabilidade. Chega um momento na vida que você precisa assumir essa responsabilidade e entender que os resultados dependem daquilo que você faz. Que você é o principal responsável para cumprir o seu propósito. Que você é o principal responsável para realizar os seus sonhos. Por isso é importante a gente estabelecer as metas, estabelecer os objetivos, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a primeira coisa, a primeira lição, o primeiro passo para tudo isso é assumir essa responsabilidade pessoal, eliminando a mentalidade de vítima e abraçando a responsabilidade por suas ações. Parar de ficar culpando as outras pessoas pelo resultado que você não tem. Parar de ficar querendo jogar a culpa no governo, nas pessoas que não te dão a oportunidade. Crie as oportunidades. Faça por onde, faça de alguma forma que as pessoas não possam transferir essa responsabilidade e elas possam te dar a oportunidade. Trabalhe duro para acontecer. Trabalhe duro para você ter o resultado que você gostaria. Trabalhe duro para você chegar no momento que você gostaria, ou no ponto, ou na posição que você gostaria. Trabalhe duro para ser um empresário, talvez seja isso que você está no seu propósito, se você gostaria de ser assim. Trabalhe duro para ter as suas múltiplas fontes de renda. Trabalhe duro para você ter o patrimônio que você gostaria de ter. Trabalhe duro. Talvez as pessoas não vão entender, talvez elas não vão te ajudar e tá tudo certo, porque depende de você, não depende de outras pessoas. Assumir o governo da própria vida, assumir a responsabilidade sobre as coisas que estão acontecendo, envolve você abrir mão de uma série de fatores, inclusive de pessoas que não estão te ajudando nesse processo. Assumir o governo, assumir a responsabilidade, vai muito além de fazer aquilo que você gosta, vai muito além de fazer aquilo que você quer. Muitas vezes você vai ter que fazer coisas que você não gosta, coisas que você não quer, mas coisas que são precisas, são importantes para o seu processo de crescimento. Envolve tudo isso. Ser adulto, assumir a responsabilidade, não é algo simples e não é algo fácil, mas é algo que precisa e é algo que é importante. Então a primeira lição disso tudo é assumir a responsabilidade pessoal. A segunda lição disso tudo é cultivar a autodisciplina. O problema da maioria das pessoas é que elas começam as coisas e ela não termina. Já aconteceu com você? De começar uma coisa e não terminar? Eu acredito que com todo mundo, com todas as pessoas. A vida é assim. Às vezes tem coisas que a gente começa e depois não faz mais sentido. Mas eu preciso entender. Se não fez sentido porque está fora do meu propósito, ok. Eu estaria gastando força, energia, tempo, dinheiro. Mas se não fez sentido porque eu perdi a motivação e está dentro do meu propósito, alguma coisa está errada. Eu deixei de assumir alguma responsabilidade em cima disso. Se é necessário, se é preciso, se o meu futuro depende daquilo, não tem por que eu desistir, eu preciso persistir, eu preciso continuar. Talvez você não está vendo o resultado agora, mas com o tempo você vai colher os frutos daquilo que você está plantando. Aliás, cada semente tem um tempo de germinação. Cada semente tem um tempo de crescimento e cada semente tem um tempo para dar os seus frutos. Às vezes o que está faltando para você é um pouquinho de paciência para que esses frutos cheguem sobre a sua vida. Talvez você quer para agora, para o hoje, mas talvez a semente que você está plantando não é para dar frutos agora. Talvez a semente que você está plantando é para dar frutos daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. E você vai ter que ter paciência para esperar esses frutos chegarem. Mas eu preciso cultivar essa autodisciplina. E o que é isso? O que é autodisciplina? Autodisciplina é a capacidade de você se motivar e agir de acordo com os seus objetivos. Não é fácil acordar todos os dias e ter que fazer aquilo que precisa ser feito. Eu digo para você, não é fácil acordar todos os dias e estar aqui na live. Estar trazendo um conteúdo, estar estudando, estar se preparando para poder vir aqui falar, ensinar, ajudar as pessoas. Não é fácil. Muitas vezes a gente quer ver o resultado. Muitas vezes a gente quer ver as coisas acontecerem. E não é assim de uma hora para outra. Fala, Lucas, bom dia. Não é assim de uma hora para outra. Tem coisas que precisam ser plantadas,
Tem coisas que precisam ser plantadas, regadas, e aí não vai aparecer ainda. Tem um exemplo muito clássico, que as pessoas falam que é do bambu chinês, né? Você planta o bambu chinês e ele demora 5 anos só criando raízes, só crescendo para baixo, você não vê nada. Você não vê nenhuma pontinha apontando ali. Por quê? Ele está firmando raízes. As raízes do bambu chinês são profundas. E depois desse período ele desponta. Quando ele desponta, o crescimento para cima é muito rápido, mas durante esse período você não vê nada. Existem várias sementes que são plantadas e que demoram um tempo porque elas estão firmando as suas raízes na terra para depois começar a apontar. E depois que ela aponta, ela cresce e depois chega o período para começar a dar os frutos. Então, tem coisas que serão rápidas para você. Mas tem coisas que vão demorar mais tempo. Tem frutos que vão demorar tempo para você poder desfrutar deles. Entenda quais são as sementes que você está plantando. Assuma o governo da sua vida. Cultive essa autodisciplina, porque tem coisas que precisam ser feitas todos os dias. Quando você planta uma determinada planta, às vezes você vai ter que todos os dias estar lá regando, preparando elas para as coisas que estão por vir, cuidando, para ver se as ervas daninhas não estão tomando conta, para ver se os pássaros muitas vezes não estão comendo as sementes que você colocou ali. Então tenha um pouco de paciência, cultive essa autodisciplina. Tem coisas que precisam ser feitas todos os dias. Por exemplo, às vezes você está buscando aí perder peso, perder aquela barriguinha, ter uma saúde boa, ter um condicionamento físico bom, de repente ter o corpo ali definido. Não vai acontecer de uma hora para outra. Não é do dia para a noite que essas coisas vão acontecer. Você precisa continuar fazendo todos os dias. Talvez você vai ter que passar o ano inteiro malhando, puxando ferro ali, para ter o corpo que você gostaria, para perder os quilos que você gostaria, para ter o peso que você gostaria. É um tempo. Não adianta você começar hoje e achar que amanhã você vai ter o corpo que você está visualizando ali. Porque é um processo. Tudo na vida é um processo. Eu preciso cultivar a autodisciplina. Eu preciso ser disciplinado nas coisas que eu preciso fazer. Por exemplo, todos os dias eu corro 5 quilômetros. Porque eu estabeleci isso como meta para a saúde. E tem dias que eu não tenho vontade de correr. Tem dias que o tempo não está ajudando. Tem dias que não está legal. Tem dia que eu comi demais. Tem dias que eu tenho um monte de compromisso. Tem dia que tem tanta coisa que eu não quero correr. Mas se eu não correr, daqui a pouco eu paro e volto ao peso que eu estava antes. Se eu não tiver uma disciplina nisso tudo, eu não consigo manter os resultados. Então, para ter essa autodisciplina, eu preciso explorar práticas para fortalecer isso e resistir à gratificação instantânea. Por quê? Nós estamos acostumados a ter resultados imediatos. Resultados imediatos, nós estamos acostumados, nós queremos ter um resultado imediato. Mas nem todas as coisas vão ser de imediato. Algumas mudanças que você vai fazer na sua vida vai gerar um resultado imediato. Mas muitas coisas vão demorar tempo para acontecer. E você precisa estar consciente disso. Que governar a própria vida envolve autodisciplina, envolve você ser disciplinado. Por exemplo, mais um exemplo aqui que eu vou te dar. Você quer ter conhecimento. Você quer ter conhecimento. Você quer, de repente, fazer a leitura de um livro. Você quer começar. E aí, você quer começar, de repente, com um livro grande. Só que você não tem o hábito da leitura. E você sabe que isso é importante para você. Você já teve essa tomada de consciência. Eu preciso acrescentar na minha rotina a leitura. Só que o ano passado, você não leu nenhum livro. Aliás, coloca aqui nos comentários quantos livros você já leu até agora. Até esse mês aqui que você está assistindo essa live. Quantos livros você já leu esse ano aqui, até esse período? Coloca aqui nos comentários, só para a gente entender esse processo. Mas digamos que
O ano passado você não leu nenhum livro. E esse ano você gostaria de ler. Eu quero melhorar a minha leitura, eu quero ampliar o meu conhecimento através da leitura. Eu sei que eu preciso de conhecimento e o conhecimento vai vir através da leitura. Só que o ano está passando e até agora você ainda não conseguiu começar nenhum livro. E se você não tem nenhuma sugestão de livro, eu vou te dar aqui a sugestão de 3 livros. Ó. Destravei Agora, Nil Antunes. Destravar Espiritual, Nil Antunes. E o livro novo não está aqui. Não está aqui. Deixa eu mostrar para você aqui. Pera aí. E uma leitura fresquinha aqui, ó. Terceiro livro, Imparável. Leitura, 3 dicas de leituras para você. Mas, digamos que você quer acrescentar o hábito da leitura. E aí você não sabe como que você vai fazer. Aí você decide que você quer um assunto específico. Daí você vai lá e vai querer pegar um livro grande. Só que você não fez leitura nenhuma o ano passado. Você não tem o hábito de leitura. O ano está passando, você não introduziu nenhuma leitura. E aí você quer começar com um livro de 300, 400 páginas. Não vai rolar. Sabe por quê? Porque o seu cérebro está acostumado com recompensa imediata. Você vai precisar inserir esse processo. Você vai precisar desenvolver o hábito da leitura. Então o que você vai ter que fazer? De repente você vai ter que pegar um livro menor. Um livro onde você vai começar e vai terminar. Então o que você pode fazer? Você pode fazer um planejamento para a leitura. Nós temos alguns meses ainda até finalizar o ano. Para quem não leu nenhum, se você ler um livro por mês até o final do ano, você vai conseguir aí ler 4, talvez 5 livros até o final do ano ainda. Mas você quer uma dica para você começar isso? Você pega um livro que seja um assunto que seja interessante para você. Pega um livro pequeno, entre 100 e 120 páginas. Esse meu aqui é 140 páginas, mas você consegue ler. Teve gente que leu ele em 7 horas. Tá? Teve gente que leu em 2 dias, teve gente que leu em 1 dia, teve gente que leu em 1 mês, teve gente que começou e até hoje não terminou. Mas por quê? Não tem essa autodisciplina. Mas é fácil. Você pega um livro, por exemplo, de 120 páginas, que é um livro fácil de leitura, e você divide ele por 30 dias. Divide esse livro aí por 30 dias. Oi, Cris, bom dia. E aí o que você vai fazer? Você vai ter que ler 4 páginas por dia. É só você pegar e fazer isso todos os dias. É o que a gente está falando aqui de autodisciplina. Fazer todos os dias. Então, faça chuva, ou faça sol, ou faça frio, ou faça calor, independente do que acontecer, você sabe que você tem que ler 4 páginas desse livro todos os dias. Aconteça o que acontecer. Dentro de 1 mês, você vai ter lido um livro de 120 páginas. Até o final do ano, você vai ler 4, talvez 5 livros. Se você quiser aumentar essa leitura, é só você ler 8 páginas. Você vai ler um livro a cada 15 dias. Ou seja, você vai ler 2 livros por mês. Dentro de 1 ano, você vai ler 24 livros. Ou se você ler um livro por mês, dentro de 1 ano, você vai estar lendo 12 livros no ano. Para quem não leu nenhum livro ano passado, para quem não fez nada de leitura, é um processo, é um avanço. E você pode intensificar isso. Mas se você ficar nessa média de 1 livro por mês durante 1 ano, você vai estar acima da média da maioria dos brasileiros. Sabe por quê? A média dos brasileiros é 2,5 livros, 3 livros por ano. Porque existem pessoas que leem mais e existem pessoas que não leem nenhuma. Mas a nossa média de leitura, a média do brasileiro, é muito baixa em relação a outros países que são mais desenvolvidos. Nós não temos esse hábito, nós não somos incentivados, nós não temos essa disciplina. E se você quer estar melhor do que outras pessoas no seu ramo, na sua área, acrescenta o hábito da leitura. Você vai ver que vai fazer muita diferença na sua vida. Acrescenta o hábito da leitura. As suas tomadas de decisões serão mais conscientes e serão mais assertivas e serão muito mais rápidas. A leitura vai desenvolver algo que você ainda não desenvolveu, vai abrir a sua mente para novas possibilidades e para novas ideias. Eu estou falando de autodisciplina, mas eu estou te dando dica aqui desse crescimento de uma forma geral. Se você não tem o hábito da leitura, comece hoje a ler. Comece hoje a leitura. Desenvolva esse hábito. Tenha a disciplina de ler todos os dias. Todos os dias. Eu estou falando para você todos os dias. Não é uma vez por semana. Leitura é um hábito. Leitura não é um gosto, é um hábito. Você pode falar para todo mundo que você não gosta de ler. Você pode falar para todo mundo que você não gosta de ler. Mas leitura é um hábito. Quando você começar a desenvolver isso, você vai ver que
Você gosta sim de ler, você só não tinha o hábito da leitura. E quando você começar a ver o resultado disso na prática, vai ser muito mais vantajoso ainda. Mas para isso eu preciso do quê? Autodisciplina. Eu preciso fazer todos os dias. Tem coisas que precisam ser feitas todos os dias até você gerar o resultado que você gostaria. Por quanto tempo, Nil? Enquanto você estiver buscando o resultado que você gostaria. Tem coisas que vão começar a fazer parte da sua rotina todos os dias para o resto da sua vida. Sabe por quê? Porque o resultado sempre vai poder ser melhor. Sempre. Você já colocou aí quantos livros você leu esse ano? Não tenha vergonha. Se você não leu nenhum, coloca aí, não li nenhum ainda. Dá tempo de começar. Coloca aí nos comentários pra gente saber. Então, o primeiro passo é você assumir a responsabilidade pessoal. O segundo passo é cultivar a autodisciplina, é fazer aquilo que precisa ser feito e todos os dias até gerar o resultado que você gostaria. Até chegar no resultado que você gostaria. Ó, o Lucas falou que leu 2 aqui. Ó, eu gosto de usar sempre alguns exemplos aqui, falando de mundo dos esportes. Vamos lá. Se você pegar um cara aí que é muito conhecido por algumas pessoas, que no Brasil virou, né, lenda, né, que é o Oscar Schmidt. O Oscar Schmidt, ele ficava além do treino, depois do treino, ele treinava, depois do treino ele ficava arremessando. Ele chegava a arremessar mais 3.000 arremessos lá. Michael Jordan se tornou uma lenda do basquete justamente por isso, porque enquanto as pessoas, os atletas comuns iam embora, ele ficava lá treinando arremesso. O Oscar se tornou mão santa por causa disso, porque ele tinha que acertar um X de arremesso antes dele ir embora. Enquanto ele não acertasse aquilo ali, ele não terminava. E quando ele acertava, ele continuava para ver até onde ele conseguia chegar. Se tornou uma lenda, se tornou um diferencial. Fez o que os outros não faziam. Rogério Ceni, independente do clube que você torça, né, com certeza ele deve ter feito um gol aí no time de futebol que você torce. Com certeza, a não ser que você seja do mesmo time que ele. Mas por que ele se tornou o maior goleiro artilheiro de todos os tempos? E eu não consigo acreditar que vai existir outro goleiro que vai chegar aos pés dele. Porque terminava o treino, ele ficava 2 horas treinando falta e treinando pênalti, treinando falta e treinando pênalti. Ele fez o que a maioria das pessoas não fazem, o que os jogadores atuais não fazem, não aprenderam com isso ainda. O chute dele era certeiro porque treinava, fazia todos os dias, repetia aquilo todos os dias. Ele já tinha resultado. Todos eles tinham resultado. E assim, eu tô falando de 3 pessoas assim, que existem várias outras pessoas. Sabe por que você não teve o resultado que você gostaria ainda? Porque você não está fazendo aquilo que precisa ser feito. Você está fazendo igual todo mundo está fazendo. A hora que você fizer diferente, a hora que você fizer além do que a maioria das pessoas fazem, você vai começar a ver resultado. Você ainda está na média, você está fazendo o que todas as pessoas estão fazendo. Você não está fazendo diferente. Enquanto você não fizer diferente, quando você não fizer a mais do que as pessoas estão fazendo, o resultado não vai chegar. Isso envolve autodisciplina, tá? Isso envolve autodisciplina. O terceiro passo é a tomada de decisões conscientes. Decisões conscientes são fundamentais para mudar o seu destino. Então, aprofunde-se na arte de pesar prós e contras, considerando o impacto a longo prazo. Então, todas as decisões que você for tomar, coloque os prós e coloque os contras. E se for preciso, anote isso. Anote todas as decisões que você precisa tomar, coloca lá. E faz uma lista e coloca lá. O que eu vou ganhar com isso, o que eu vou perder com isso. Quando você ter essa ideia, você vai tomar essas decisões conscientes, sabendo dos riscos e sabendo dos benefícios, tá? Tomada de decisão consciente, sabendo quais são os riscos e os benefícios, vai fazer com que você tenha decisões mais certas na sua vida. Oi Lu, bom dia, seja bem-vinda. Mais certas na sua vida. Quarto, é estabelecer limites saudáveis. Definindo limites é uma expressão de amor próprio e respeito próprio. Então é como você criar fronteiras que protegem o seu tempo, a sua energia e o seu bem-estar. Você precisa estabelecer limites.
O que acontece com a maioria das pessoas? As pessoas até assumem a responsabilidade, o governo da própria vida, começa a fazer as coisas acontecerem, tem disciplina e tudo mais, mas não tem limite. Para tudo na vida tem um limite. Você tem que proteger o seu tempo, presta atenção nisso, você precisa proteger o seu tempo, você precisa proteger a sua energia, você precisa ter energia para todas as atividades, o seu bem-estar, nada disso pode estar acima, ou pode estar abaixo, né? Nada disso pode estar abaixo daquilo que você está buscando. Porque se você não tiver força, se você não tiver energia, se você não tiver dinheiro, motivação necessária, você não consegue fazer. Então, estabeleça limites que sejam saudáveis, faça tudo o que precisa ser feito dentro dos limites, dentro do que pode ser feito, tá? Não exagere e continue caminhando, continue governando a própria vida. O quinto é criando um caminho autêntico. O quinto passo, ou a quinta lição para isso é você criar um caminho autêntico. Empoderamento significa seguir o próprio caminho, independente das expectativas externas. Qual que é o problema de muitas pessoas? O problema de muitas pessoas é que elas não têm um caminho autêntico. O que você está falando, Nil? Eu não estou entendendo. Vou te ajudar, vou te explicar de uma maneira que seja mais compreensiva para você. Estabelecer caminhos independentes, né, autênticos, é você seguir o seu destino, é você seguir o seu propósito. Não estou dizendo que você não está fazendo isso, mas eu estou dizendo que o problema da maioria das pessoas é que elas são moldadas pelo que a sociedade diz, por expectativas externas, porque algumas pessoas estão governando a vida delas. Ainda está confuso, né? Calma aí. Eu vou te falar de uma forma simples e direta. Talvez você não assumiu o governo da sua vida ainda, você não assumiu o controle da sua vida ainda, porque tem pessoas que estão assumindo por você o governo da sua própria vida. Não estão deixando você fazer aquilo que você gostaria, não estão fazendo aquilo que te dá não estão deixando você fazer aquilo que te dá prazer, aquilo que queima no seu coração. Quem são essas pessoas, Nil? Podem ser os seus pais, podem ser os seus irmãos, podem ser os seus filhos, podem ser pessoas próximas que estão governando a sua vida. Sabe por quê? Porque em algum momento eles identificaram que você não estava governando a própria vida. E você deu essa abertura para elas. Você deu a possibilidade delas apontarem o dedo e dizer o que você precisa fazer. Sabe por quê? Porque em algum momento você foi um frouxo. Você foi uma pessoa que não governou a sua própria vida. Desculpa ter que te falar isso agora, mas alguém assumiu por você a responsabilidade da sua vida porque você não teve coragem de dizer não. Porque você não teve coragem de falar assim, não, da minha vida cuido eu. Eu quero dessa forma. O meu objetivo é esse. E aí você está seguindo o passo, ou os passos, das outras pessoas, porque elas interferiram na sua vida de alguma forma. E aí, de repente o teu casamento não está indo bem. De repente você está fazendo uma faculdade que você não gostaria, porque você está fazendo a faculdade que seu pai ou sua mãe gostaria. Sabe por quê? Porque era o sonho deles. E eles implantaram isso em você. E aí você acha que para honrar eles você tem que seguir todos esses passos, mas você vai ser frustrado. Lá na frente você vai se frustrar com a profissão que você tem, porque você não está fazendo aquilo que você gostaria de fazer, mas você está fazendo algo para poder agradar alguém que está governando a tua vida. Infelizmente, muitas pessoas passam por isso, porque não querem desagradar. Só que tem que chegar uma hora que você precisa assumir o controle, você precisa sair da casa do pai, você precisa sair da casa da mãe, você precisa cortar o cordão umbilical e começar a viver a sua própria vida. Os pais são importantes, precisamos honrar os nossos pais? Precisamos, só que eles não podem definir a sua vida adulta, as suas escolhas. Eles querem te proteger, eles fazem isso não por maldade, eles querem realizar o sonho deles em você, mas você precisa saber o que você quer para você. A não ser que você more ainda com seus pais, a não ser que você dependa ainda dos seus pais. Mas se você já é adulto, se você trabalha,
Se você já é casado, ei, é sua vida, é o seu propósito, é o seu destino. Crie caminhos autênticos, para de ficar querendo agradar as outras pessoas. Vai viver sua vida, vai viver aquilo que faz sentido para você. Corta um pouco essa relação aí. Fala, Diego, bom dia. Corta um pouco essa relação. Para de deixar as pessoas ficar dando palpite na sua vida. Assume essa responsabilidade. Assume as coisas que você gostaria. Começa a fazer as coisas que você gostaria de fazer. Até hoje você foi moldado pelo que as pessoas gostariam que você fizesse. E você não tomou nenhuma atitude digna ainda de fazer aquilo que você gostaria. Até escolher as coisas, a sua roupa, muitas vezes você precisa da opinião de outras pessoas. Para de ficar ouvindo a opinião de outras pessoas e começa a ser autêntico. Começa a criar um caminho autêntico para você. Assuma esse governo, assuma essa responsabilidade. Você nunca vai governar a sua vida se você quiser ficar agradando outras pessoas. Se você ficar fazendo as coisas para poder agradar os outros, nem sempre você vai agradar. Está na hora de você assumir essa responsabilidade. Está na hora de você assumir esse governo da própria vida. Então, o quinto passo dessa trajetória é você criar caminhos autênticos, ou seja, saber o que você quer. Saber quais são os seus gostos, saber quais são as suas vontades e deixar esses gostos, essas vontades prevalecer. Se você casou, se você saiu de casa, a sua família é você, sua esposa, você, seu esposo e seus filhos. E se os seus filhos já são adultos, é você e sua esposa. Essa é a sua família. Não tem que ninguém ficar dando dica, não tem que ninguém ficar apontando o dedo no que você tem que fazer, não. É você que tem que assumir o governo da sua própria vida. E detalhe, para de ficar dando palpite na vida de outros, tá? Cuida da própria vida e para de ficar se metendo na vida dos outros. Deixa as pessoas viverem a vida delas. Ah, mas é meu irmão, é minha irmã, é meu pai, é minha mãe. Ei, tua vida é sua, a vida deles é deles, as escolhas são deles. Cada um tem a própria vida, cada um recebeu a própria vida para cuidar da sua. Cada um recebeu uma vida para poder cuidar dela. E às vezes você não tem nem tempo de cuidar da sua, você vai querer ficar cuidando dos outros? Tá na hora de você assumir essa responsabilidade. Chayane, bom dia. Tá na hora de você assumir esse governo. Para quem tá chegando agora, o tema da nossa live é governo da própria vida. É uma live de crescimento pessoal, tá? E eu tô dando aqui 8 passos ou 8 dicas de como você assumir essa responsabilidade. Vou repetir aqui para você que chegou agora, para você entender, para a gente seguir nos próximos passos. Olha só. O primeiro passo é assumir a responsabilidade pessoal. O segundo é cultivar a autodisciplina. Tem coisas que precisam ser feitas todos os dias. A terceira são tomadas de decisões conscientes. Tá? Você precisa ter tomadas de decisões conscientes. Como que eu faço isso? Fazendo uma lista e colocando os prós e contras. Quando você for tomar a decisão, você sabe quais são os riscos e as responsabilidades que você tem em cima disso e os benefícios, né? O quarto passo é estabelecer limites saudáveis, né? É definir alguns limites, o que está tirando a sua própria energia, seu bem-estar, o que compromete, o que envolve valores e tudo mais. O quinto passo é criar um caminho autêntico, ou seja, é não deixar as outras pessoas assumirem o governo da sua vida, ou não deixar as outras pessoas darem opinião, ou não querer fazer as coisas simplesmente para agradar outras pessoas. Você não precisa da aprovação de ninguém para viver o seu propósito. Eu vou repetir para você porque talvez você não entendeu. Eu vou até tomar um café antes. Você não precisa da aprovação de ninguém para viver o seu propósito. Se assim como eu, você entende que você tem um propósito e o propósito envolve você entender a sua identidade para cumprir o seu propósito, e para cumprir o propósito você tem que ter algo maior por trás disso, você só precisa da aprovação de uma pessoa que é superior a você e que te criou. Se essa pessoa já aprovou, se essa pessoa já mostrou para você qual é o seu propósito, é só dela. Você já está aprovado, de mais ninguém. Então não é pai, não é mãe, não é irmão, não é tio, não é parente, não é ninguém que tem que definir o seu propósito ou quem você vai ser. É você que tem que assumir essa responsabilidade. Então comece a criar caminhos autênticos, comece a fazer aquilo que você gostaria de fazer, aquilo que te dá alegria, aquilo que te dá prazer, aquilo que queima no seu coração. Independente se as pessoas vão gostar ou não, independente se elas vão falar mal de você ou não, independente se elas vão aceitar ou não, é o seu propósito.
As pessoas vão olhar por outro ângulo, as pessoas vão poder te ajudar e contribuir de alguma forma, mas a decisão final tem que ser sua. É você que tem que decidir, não as outras pessoas. Elas podem te ajudar de alguma forma, mas a decisão final vai ser sempre sua. Sexto passo. Dentro ainda do quinto passo, estruturando um plano de ação que seja verdadeiramente seu, estabeleça isso e celebre as suas realizações, tá? Celebre tudo aquilo que você conquistar, porque é autêntico, é seu, é dentro do caminho que você está trilhando. Sexto passo, nutrindo a autoconfiança. Autoconfiança é a base desse empoderamento, de você assumir o governo da própria vida. Autoconfiança é a base para tudo isso. Então identifique suas conquistas passadas e as suas qualidades pessoais para reforçar a sua autoestima, tá? Você tem que trabalhar o processo de autoconfiança, de autoestima, entender que o resultado que você está tendo agora, sejam eles bons ou ruins, é responsabilidade sua. Você assumiu a responsabilidade e te levou até esse caminho. Se está ruim, você precisa criar estratégias para você sair dessa fase ruim. Se está boa, o que você pode fazer para cultivar isso e para aumentar esse processo? A autoconfiança define o nosso futuro. Se você está confiante naquilo que você faz, se você acredita em você mesmo, é só você seguir em frente, é só você continuar fazendo, porque uma hora essa semente vai germinar e vai dar frutos. Se você não acreditar em você, as pessoas também não vão acreditar em você. Você é o principal responsável por isso. Você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar nos seus projetos. Porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar em você. O sétimo passo é transformar os desafios em oportunidades. Eu já venho falando isso todos os dias aqui. Você precisa ter essa mentalidade de crescimento. E essa mentalidade de crescimento ajuda você a enfrentar os desafios com mais resiliência. Então, você vai precisar ver os obstáculos como chance de aprender a crescer. De aprender a crescer. E o oitavo passo, que é o último, fala sobre aprender a lidar com o fracasso. Então você vai ter que ver as oportunidades e você vai fracassar, você vai falhar e tá tudo certo. Não tem problema nenhum em você falhar, em você fracassar. O problema é você ficar nessa. É você andar de cabeça baixa como um fracassado. Por isso você vai precisar trabalhar a sua autoestima. Entender essa responsabilidade. E transformar esses desafios em oportunidades. Vai fracassar? Vai. Mas o que você vai fazer com esse fracasso? O fracasso é uma parte natural da vida e pode ser uma fonte valiosa de aprendizado. Se você entender isso, se você refletir sobre as suas falhas, sobre os seus erros, identificar lições importantes nisso tudo e aplicar isso para o seu futuro, você vai transformar esses desafios em oportunidades para você. Essas oportunidades vão fazer você crescer. Essas oportunidades vão ajudar você a estar com a sua autoestima alta. E aí, você entende que só depende de você e de mais ninguém. Que o resultado que você não tem agora é porque você não fez aquilo que precisa ser feito para gerar esse resultado. Ou não se conectou com alguma pessoa que possa te ajudar nisso. Mas assumir a responsabilidade ou governar a própria vida pode definir todo esse futuro que tem pela frente. E pode definir um processo de aceleração de tempo. O que é isso, Nil? Aceleração de tempo? É começar a ter resultados que você não teve a vida toda em um curto período de tempo, porque você entendeu o seu propósito e entendeu aquilo que precisava ser feito para gerar aquele resultado. É assim que as coisas funcionam. Nós costumamos dizer que é você acessar o Kairos. É você acessar um tempo que não depende do tempo cronológico. Onde você começa a ver resultados em dias, em semanas, em meses, em anos, que demorariam décadas, muitas vezes, para acontecer. Mas tem como isso ser acelerado. Tem como os resultados serem acelerados. Inclusive, eu já deixo para você um convite aí. Agora em setembro, dia 16 e 17 de setembro, nós temos aqui em São José dos Pinhais uma imersão chamada Kairos, o tempo certo de despertar, onde a gente mostra para você que dá para acelerar resultados sim. Dá para você acessar um tempo dentro do tempo e as coisas começam a acontecer de forma muito mais rápida. Eu estou vivendo esse processo de aceleração. Nil, você tem todos os resultados que você gostaria? Não, porque eu ainda estou num processo. Eu ainda estou criando esses resultados que eu gostaria. E talvez eu não tenha isso mais rápido ainda porque eu não estou fazendo da forma que deveria ser feito. Mas tudo isso que eu falei para você aqui são coisas que eu aplico na minha vida. São coisas que eu estou fazendo.
São coisas que estão acontecendo. Então, eu tenho muito mais resultado do que eu tinha lá no passado, porque hoje eu tenho esse governo da própria vida. E o que eu quero trazer para você? Que para o seu crescimento pessoal você precisa assumir essa responsabilidade, assumir o governo da própria vida. É fácil? Não é. É simples? Não é. Mas também não é complexo. Depende de uma atitude, de um posicionamento seu hoje, de uma decisão sua hoje, de pegar essas dicas, de pegar essas informações e começar a colocar em prática no seu dia a dia. Sabe por quê? Porque o teu resultado depende de você, não depende de mais ninguém. Não depende de algo sobrenatural. Porque se o resultado que você quer é natural, depende de um esforço seu. Se o resultado que você quer é sobrenatural, aí você tem que ir para outro campo, que é o campo do sobrenatural, que é o campo espiritual. Se é um milagre, se é algo que não depende de nenhum esforço seu, aí você tem que ir para o campo espiritual. Aí a batalha é diferente, você vai ter que buscar de outra forma. Mas de qualquer forma você vai ter que buscar. Não tem como outras pessoas buscarem por você. É você que vai ter que buscar. Seja na área que for que você está buscando hoje, seja na área financeira, seja na área espiritual, seja na área sentimental, amor, enfim, todas as áreas, é você que vai ter que buscar. Você é o principal responsável pelos resultados que você está tendo. Não pegou todas as dicas? Volta, assiste a live de novo, tá? Pega todas as informações, anota e coloca em prática. E eu tenho certeza que o resultado vai chegar na sua vida. Lembre-se, toda semente tem um tempo de germinação. Não espere resultado imediato para algumas coisas, tá? Existe o processo de aceleração de tempo, mas tem muitas coisas que o resultado vai demorar um pouco para aparecer na sua vida, porque é uma mudança de comportamento, é uma mudança de hábito, é uma mudança de uma série de coisas e alguns ajustes precisam ser feitos. Mas o que eu quero que você entenda? Que você precisa assumir o governo da sua vida e se você não fizer acontecer, ninguém vai fazer acontecer por você, tá? Então não se iluda de ficar esperando que alguém vai fazer, que alguém vai dar oportunidade, porque nada disso vai acontecer. É você que vai ter que assumir essa responsabilidade. Então, aproveita o dia de hoje, vai pra cima, assuma essa responsabilidade, vai cuidar da própria vida e eu tenho certeza que os resultados vão aparecer para você. Aliás, eu desejo que você faça um dia incrível e que muitas coisas boas possam acontecer para você. E amanhã, às 7 da manhã, nós temos um encontro marcado no Instagram, ao vivo, para a gente bater um papo sobre crescimento e sobre desenvolvimento. Eu espero de coração que essa live possa ter colaborado com você, possa ter te ajudado. E para você que não pegou todas as dicas, não pegou todas as informações, volta, assiste essa live. Eu tenho certeza que ela vai ser produtiva para você. Helder, bom dia, seja bem-vindo. Assiste a live aí desde o começo. Vai fazer muita diferença na vida de vocês. Tchau, tchau, ótimo dia e até.